Se você é adulto, eu tenho certeza que pelo menos alguma vez na sua vida você percebeu que a sua disposição para fazer alguma coisa aumentou drasticamente por causa de uma mudança no seu psicológico em relação àquilo. E cara, hoje eu queria te dizer que isso tem tudo a ver com o seu rendimento nos estudos e a sua capacidade de se manter estudando para concurso a longo prazo. Não adianta, o ser humano não consegue fazer alguma coisa que ele não tem crença nenhuma que vai dar certo. A gente inconscientemente, instintivamente, vê isso como um desperdício de energia, um desperdício de tempo. O motivo mais comum pra gente desistir de fazer qualquer coisa é chegar naquele momento que a gente não tem mais crença que aquilo vai dar certo. De forma oposta, se você conseguir da forma correta provar pra si mesmo que é possível, que é alcançável, você consegue chegar num nível de consistência a longo prazo que é justamente o que vai conseguir fazer você chegar no seu objetivo. E a sua autoestima, a sua autopercepção tem tudo a ver com isso. De forma resumida, a nossa autoestima é a forma como a gente se enxerga, como a gente enxerga a nossa capacidade, é a nossa autopercepção em relação ao mundo. E muitas vezes, sem perceber, uma variação na sua autoestima, por um motivo qualquer, afeta todas as outras áreas da sua vida. E nos estudos não é diferente. Duas pessoas que façam o mesmo curso na mesma faculdade podem, com muita tranquilidade, se formar almejando cargos diferentes, não só porque se identificam com trabalhos diferentes, mas porque uma dessas pessoas pode se enxergar menos capaz de conseguir ser aprovado num cargo mais difícil. E eu te digo sem medo, eu sou bacharel em Direito. Eu poderia ficar alguns anos estudando para ser aprovado num cargo jurídico. Mas muito sinceramente, pela forma que eu levei a minha faculdade, que foi trabalhando a faculdade inteira e não dando muito foco nos estudos, como alguns colegas fizeram, eu sabia que se eu fosse estudar para um cargo jurídico, demoraria muito. Então não era, pelo ponto de vista lógico, não fazia sentido eu ficar tanto tempo sem trabalhar estudando para um cargo jurídico. Infelizmente, não era possível para mim ficar tanto tempo sem trabalhar e eu não acreditava que eu seria aprovado num cargo jurídico em pouco tempo. Então essa é uma percepção objetiva da autoestima. Eu tenho noção de qual é a minha capacidade de forma objetiva e baseado no que eu acho que é a minha capacidade, eu escolho alguma coisa para fazer. Só que é aí que mora a armadilha. O que acontece quando o que você acha que você é capaz não é realmente o que você é capaz? E o mais normal é que a nossa autoestima ela seja um pouco mais baixa do que a realidade. É comum a gente achar que a gente não é capaz de fazer alguma coisa que na verdade a gente é capaz de fazer. E isso é um problema de autoestima. Ligado a isso, tem uma coisa super comum que eu aposto que você já ouviu algum aprovado falando, que é aquela questão do desbloqueio da aprovação. Que depois que você é aprovado no seu primeiro concurso, você fica com uma facilidade muito maior para ser aprovado em outros concursos. É óbvio que tem a questão de que depois da primeira aprovação você já criou uma base de estudo, mas também tem a questão da sua confiança. Uma vez que você é aprovado em um concurso, seja ele qual for, você cria uma autoestima no sentido de que eu já experimentei com a sensação de estudar e aquilo dá algum resultado concreto. Então, eu sei que eu sou capaz de alcançar esse tipo de resultado. Então, se eu estudo mais, eu consigo uma aprovação mais difícil, uma aprovação num estudo mais complexo. Então, essa autoestima, ela veio baseada numa experiência anterior. Uma experiência anterior que criou a possibilidade de você crer que você é capaz de fazer alguma coisa. O problema é que na nossa vida, tudo está interligado. E muitas vezes, a sua confiança para estudar para algum cargo ou para permanecer estudando por mais tempo é afetada por uma área da sua vida que não tem nada a ver com isso. E é aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Em relação a isso, o que eu gostaria de compartilhar com você é que na minha jornada para concursos, eu entendi que eu conseguiria ter mais confiança no que eu estava fazendo e ficar, portanto, mais motivado a fazer o que eu estava fazendo, porque eu confiava no sucesso daquilo, se eu tivesse uma boa autoestima. E eu comecei a estudar no momento que a minha autoestima era negativa, por variados motivos, que eu estava vivendo uma fase da minha vida que não era nada boa, mas ao longo do caminho eu percebi isso. Eu percebi que se eu me considerasse uma pessoa mais forte, tanto fisicamente quanto psicologicamente, eu conseguiria ter uma animosidade maior para permanecer estudando, porque eu estava com uma crença maior que eu era capaz de fazer aquilo. E aí vieram várias coisas que eu comecei a fazer para alimentar isso. Uma dessas coisas foi começar a cumprir os combinados que eu fazia comigo mesmo. Então, ao longo do dia, da semana, do mês, do ano, você vai fazendo vários combinados com você mesmo. Desde o mais simples, por exemplo, hoje eu vou lavar a louça assim que eu acordar, ou hoje eu vou lavar a louça exatamente depois que eu fizer todas as refeições, né, depois que eu sujar a louça, ou esse mês eu vou estudar todas as semanas do mês. São esses combinados que a gente vai fazendo com a gente que muitas vezes a gente não cumpre,
que vai afetando a nossa autoestima. Porque sem perceber e sem querer, a gente vai alimentando o nosso inconsciente uma autopercepção horrível de que a gente é uma pessoa que não faz as coisas que a gente combinou de fazer. Isso é muito ruim, porque são coisas que você mesmo quis fazer. Não são coisas que você é obrigado a fazer. E cara, a longo prazo, isso é horrível. Eu consegui mudar muito essa questão da minha autoestima, da minha capacidade de confiar nas coisas que eu tô fazendo, quando eu comecei a prestar atenção nas mais pequenas coisas do meu dia que eu tinha que fazer e que eu cumpria. E o que eu percebi foi que quanto mais coisas eu cumpria comigo mesmo, mais eu alimentava na minha cabeça a crença de que eu era uma pessoa que faz as coisas, de forma geral. E aí é muito louco, porque isso começou a se distribuir pela minha vida e afetou os meus estudos. E eu comecei a me enxergar como uma pessoa que não era mais aquele cara que tinha dificuldade para estudar, que tinha dificuldade para se concentrar. Mesmo que eu fosse, eu estava acostumado a, independente disso tudo, me visualizar como uma pessoa que faz o que tem que ser feito. E assim eu comecei a agir. É difícil pra mim conseguir colocar isso em palavras, mas eu gostaria do fundo do meu coração que você conseguisse experienciar isso. E é por isso que eu tô compartilhando aqui um pouco do que eu vivi, pra ver se eu consigo demonstrar pra você que vale a pena. Vale a pena você pegar todas as áreas da sua vida e começar a fazer as coisas que você tem que fazer. E são aquelas coisas que você não quer fazer, mas que você tem que fazer. Porque muitas vezes a gente não quer estudar, a gente quer passar. O estudo é o preço, mas não é a parte prazerosa, não é o que a gente queria realmente estar fazendo. Só que aí você entra num sistema que você aceita fazer o que você precisa e não só o que você quer fazer. E isso tem tudo a ver com a sua autoestima, porque você vai estar constantemente alimentando na sua cabeça que você é uma pessoa que faz o que tem que ser feito. Isso não fica só no psicológico. Tem um livro do Jordan Peterson, que eu nem gostei muito do livro e eu nem concordo com todas as ideias deles, mas o primeiro capítulo, ele abriu minha cabeça de uma forma que eu fiquei impressionado. Basicamente, no mundo animal, os animais, eles sabem o tamanho deles e eles sabem se eles têm algum problema. Por exemplo, se um animal, sei lá, nasceu manco com a perna ruim, ou se ele tá com a perna quebrada, enfim, se ele tá machucado, ele tem uma noção da percepção dele no mundo animal. E ele sabe quem ele pode atacar baseado nisso, muitas vezes baseado na capacidade da velocidade dele, ou baseado no tamanho dele. E a gente tem dentro da gente muitos comportamentos que tem tudo a ver com isso. A gente não precisa de muito esforço para perceber na nossa vida quantas vezes a gente desistiu de alguma coisa porque a gente não se julgou capaz de fazê-la. Se você gosta de esportes, isso é muito comum de ver acontecendo num jogo. E eu não tô falando só de futebol não, de qualquer esporte. Quando, por exemplo, o time que tá perdendo, ele vira o jogo, no final do jogo, destrói o psicológico do outro time. E aí o rendimento do time que sofreu a virada vai lá embaixo. E o outro time que acabou de fazer a virada, ele começa a amassar. Isso é um jogo muito psicológico. E isso acontece na nossa vida o tempo todo. Nossos comportamentos são reflexos da nossa percepção naquele momento. E onde eu quero chegar com esse vídeo aqui é que você pode e deve usar isso ao seu favor nos estudos. Além de me manter nesse ritmo de cumprir os combinados que eu fazia comigo mesmo, uma coisa que eu utilizei muito e que me ajudou muito na minha autoestima foi os treinos, foi a academia e sempre colocando metas. Eu gosto de correr e eu comecei a colocar muita meta pra minha corrida, tipo assim, meta de distância, meta de tempo, e ver a forma como eu era uma pessoa capaz de superar as coisas que eu colocava pra fazer alimentava muito a minha autoestima, numa percepção de que, tipo, a evolução existe e eu sou capaz de evoluir. Então, independente do esporte que você goste ou dos hobbies que você tenha na sua vida, a sua autoestima pode ser alimentada quando você consegue entrar nesse ritmo de evolução, e isso vai refletir nos seus estudos. Se você já experienciou alguma coisa parecida com isso, ou você vê sentido no que eu tô falando, comenta aqui embaixo, porque eu adoro conversar com vocês sobre esses assuntos e essas histórias de coisas que eu vivi e compartilho aqui com vocês. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.